E depois de enfrentar perdas de até 30% na safra de soja de verão em 2023, devido à longa estiagem, os produtores do Rio Grande do Sul agora contam com condições climáticas mais favoráveis ao desenvolvimento do grão no estado. Segundo a Emater Gaúcha, o plantio do grão no estado do Rio Grande do Sul já chegou a 98% da área projetada para a safra de verão. Para a gente falar um pouquinho mais sobre as condições das lavouras de soja lá no Rio Grande do Sul, eu converso agora com o Célio Alberto Colli, ele que é assessor técnico e de crédito rural da Emater do Rio Grande do Sul. Célio, prazer te receber aqui no nosso canal AgroMais. Seja bem-vindo. Obrigado, Leandro. Uma satisfação em conversar com vocês, passar um pouco das informações aí sobre as culturas aqui no Rio Grande do Sul. Ô Célio, depois de tantas perdas, tantas dificuldades em razão da estiagem no início do ano passado, depois as chuvas que acabaram afetando as lavouras, o que a gente tem agora nessa safra de verão? Como é que estão as condições aí? Olha, nós começamos o plantio aí dentro do zoneamento com um atraso aí, um pequeno atraso em relação a umas 2 ou 3 semanas com excesso de chuvas, né, no início do plantio que atrasou. E mais aí no final, dezembro, a gente conseguiu dar umas janelas de plantio de bom tempo bom que acabou compensando. E hoje a gente tem praticamente aí 98%, estamos dentro da previsão, mas uma boa parte dessas lavouras aí com um atraso de desenvolvimento em relação ao período do ano passado ou dos períodos normais, né? Também algumas áreas plantadas de soja em épocas de bastante chuva, o que acabou resultando em alguns replantios e umas áreas com uma baixa germinação de plantas, né? Então, mais ou menos isso é o cenário que a gente tem. Boas lavouras, lavouras médias e algumas lavouras razoáveis dentro desse contexto. O que a gente pode prever, por exemplo, em termos de oferta de grãos no final da safra? Não, a gente está esperando aí uma safra cheia, né? Ano passado, uma previsão aí de 22 milhões de toneladas, ano passado, metade, praticamente 12 milhões, no ano anterior, para você ter uma ideia, 9 milhões de toneladas. Então, a expectativa inicial aqui nos números é de que a gente tenha uma safra cheia, em torno de 22 milhões de toneladas, e dado aí esse período mesmo que a gente tem uma indicativo de chuvas, né, um pouco acima da média. Até o momento, os agricultores eles estão conseguindo acessar as áreas, fazer os tratamentos, mesmo que esse excesso de chuvas com o clima quente, né, excesso de calor, tem causado aí no programa, aí na questão do programa de monitora a ferrugem, né, a gente tem aí um pouco a mais de esporos aí coletados num nível normal. Então também a gente precisa aí ter um cuidado aí sobre essa questão da ferrugem aí na sequência do desenvolvimento da cultura. Vamos falar um pouquinho do milho, como é que está a produção aí no estado, Célio? O milho nós estamos aí com 92% da área plantada, também uma estimativa aí de 6 milhões. As primeiras lavouras colhidas, um pouco reflexo do período de floração e a grande dificuldade na polinização, a gente teve uma estimativa média aí de rendimento baixo, tá? Nós estamos tendo um número aí razoável, bem claro, abaixo do normal, mas a gente está tendo um número razoável de perícias de Proagro hoje, e as perícias são justamente nessas áreas de milho que estão sendo colhidos, que enfrentaram esse problema do excesso de chuvas no período de polinização, né? Então, tu tem uma lavoura até desenvolvida, mas consequentemente são com um baixo volume de grão aí por espiga, né? O que acaba resultando num rendimento menor do que o esperado. Agora, o Rio Grande do Sul tem apresentado, e naturalmente apresenta, todos os estados isso acontece, mas é muito distinto o clima e a incidência de chuvas, por exemplo, nas diversas regiões. A gente sabe que tem região produtora muito forte lá, Passo Fundo, noroeste do estado do Rio Grande do Sul, também a região central. A coisa está mais ou menos harmonizada nesse sentido, ou a gente pode fazer alguma distinção em relação às áreas de produção aí no Rio Grande do Sul? Não, mais ou menos elas são uniformes, né? O desenvolvimento ele tá mais ou menos uniforme, as chuvas elas estão acima da média de uma maneira geral, né?
E que também em função da questão do zoneamento, claro que a região das Missões foi plantado primeiro, e aí pegou também uma incidência maior de chuvas, né? Dado o zoneamento, depois a região, como você falou, a região do Passo Fundo, a região do Planalto, os campos em cima da serra, o plantio já entrou mais para novembro, dezembro, com uma precipitação menor. Então a gente tem aí, consequente disso, um desenvolvimento vegetativo melhor nessas regiões, né? Mas hoje a gente vem percebendo que as chuvas elas estão sendo generalizadas aí em cima da média de uma maneira geral. Mas a expectativa aí que a gente tem recomendado para os agricultores, de maneira geral, a orientação é justamente todo o cuidado em relação à questão dos tratamentos, das doenças, o acompanhamento diário das áreas, né? Justamente no sentido visto que a gente teve 3 anos de estiagem, né? Então a expectativa aí, apesar dessa previsão de chuva acima da média, janeiro, fevereiro e março, a expectativa que a gente tem é que a gente tem uma boa colheita aí para a soja, justamente para dar uma compensação aí, para compensar um pouco esses anos de estiagem que a gente teve aí no passado. A gente está falando da estiagem, mas agora recentemente nós tivemos, na verdade, um volume excessivo hídrico de chuva aí no estado do Rio Grande do Sul. Todo mundo aí acompanhou o drama que foi em muitas das cidades. Do ponto de vista do campo, aquela chuva em excesso, ela deixou algum reflexo posterior para a produção? Perfeito. Praticamente a gente teve a gente teve a safra o trigo, né? Safra de inverno foi uma safra muito ruim, né? A gente já vinha de 2 safras, a safra anterior com praticamente 5,5 milhões de toneladas, um crescimento da área, num período de qualidade do grão, muito bom o grão, né? Nesse ano, pelo excesso de chuva no segundo semestre, ou seja, a gente começou um ano, no primeiro semestre, com baixa precipitação, estiagem, segundo semestre, excesso de chuvas e acabou auxiliando aí, pegou a fase no meados do desenvolvimento da cultura do trigo até a fase final, crescimento, enchimento da espiga e tal, praticamente quase foi impossível entrar nas lavouras para fazer os tratamentos fitossanitários e, consequentemente, a questão de grusone e gibberella resultou numa quebra aí bastante significativa. A gente teve mais ou menos uma previsão, a gente tinha uma previsão, mesmo que tenha reduzido um pouquinho em relação à expectativa inicial, a gente tinha uma previsão de colher 4,8 milhões de toneladas e acabamos chegando a 3 milhões e meio de toneladas, mais ou menos aí mais de 1,5 milhão de toneladas a menos. E outro problema não foi só o volume, né? Foi justamente a qualidade do grão, uma qualidade muito ruim. Praticamente as primeiras lavouras colhidas aí na região das Missões chegou um pH acima de 75%, 78%. Depois todas as lavouras foram com pH ruim, baixo, né? O que resultou numa qualidade muito ruim para a panificação. Então, existia uma expectativa boa da cultura do trigo e esse excesso de chuva. E outra questão que a gente teve também no segundo semestre, aquele excesso de chuva, muitas regiões aí com granizo, então também impactou na questão da fruticultura. Em outro aspecto também, na olericultura, né, praticamente a gente teve um problema sério aqui no Rio Grande do Sul hoje, para a gente ter os preços, por exemplo, da melancia, para você ter uma ideia, mais de dois reais, 2,50 o preço da melancia, né? Ou seja, teve uma redução da área plantada e também em relação à produção, né? Que acabou resultando num volume menor, uma oferta menor e, consequentemente, um aumento dos preços. De maneira geral, o segundo semestre impactou em quase todas as frutas, né? O preço hoje das frutas, de uma maneira geral, aqui no estado do Rio Grande do Sul e tal, os preços estão bem mais elevados do que os anos anteriores, justamente reflexo desse segundo semestre com excesso de chuva, com granizo e assim por diante.
Isso é a qualidade, né? Porque eu estava conversando com o pessoal que produz uva para produção de vinho lá na Serra Gaúcha, aí do Rio Grande do Sul. Eles me diziam que a baixa incidência de sol também faz com que o grão da uva não produza tanto açúcar e, por consequência, você não tem aí um vinho de excelência, né? Quer dizer, tudo isso acaba sendo afetado também em razão desse excesso de chuva. E a gente sabe a importância que a fruticultura tem aí no estado do Rio Grande do Sul e também a produção de vinhos no estado, ela tem um peso significativo, né? Quer dizer, a cadeia produtiva da vinicultura aí no estado do Rio Grande do Sul, principalmente na Serra Gaúcha, e isso se estende inclusive lá para o Pampa, a gente tem visto aí áreas se expandindo bastante naquela região, tem um peso bastante significativo que deve também significar algum tipo de prejuízo ali na frente, né, Océlio? Não, perfeito. A gente não tem ainda expectativa em relação ao volume, né, o volume e provavelmente vai ter uma redução do volume de produção e também da qualidade do produto, da matéria-prima para a produção dos vinhos, né? Sem sombra de dúvida, para a fruticultura, o segundo semestre, excesso de chuvas, ele vai causar, ele está causando um excesso de custos, como eu falei, aumento do volume dos preços aí do pêssego, da ameixa, e vai impactar aí na questão da uva mais agora para frente em relação à colheita, né? Ah, Então foi um ano 2023 para o Rio Grande do Sul, já vinha vindo de 2 ou 3 anos anteriores com relação às estiagens, bem complicado, né? Nós tínhamos os anos aí, as culturas de inverno estavam bons. Ano passado a gente teve uma estiagem, depois excesso de chuvas que impactou em praticamente todas as culturas. A questão também do excesso de chuvas, ele impacta negativamente na questão das olerícolas, né? As culturas, a questão das folhosas, né, que tem um desenvolvimento rápido, mas são bastante impactados aí com a questão da umidade. E justamente agora essas frutas que vão ser colhidas para frente, pêssego, as variedades mais tardias, a melancia, que alguma coisa está sendo colhida ainda mais, e também na questão da uva, né? Então vai ter um impacto negativo. O que a gente espera e alerta e vem trabalhando bastante nos meios de comunicação, a questão da informação, é para justamente todos os cuidados em relação às culturas que estão sendo implantadas nesse momento, que é o arroz, a questão do feijão, da soja e do milho, né? Especificamente aí a soja, milho, que são duas culturas muito importantes aí para os agricultores. O arroz, pela questão da irrigação e tal, é uma lavoura um pouco mais segura, né? Mas também sofreu um pouco na redução aí da área, também teve áreas aí muito que o plantio acabou sendo muito tarde, né? Perdendo um pouco aquela melhor janela, né? Então a gente tem uma expectativa assim que a gente tenha uma boa colheita aí para frente. É o que a gente espera. Tomara, porque eu tive a oportunidade de visitar, Célio, no início do ano passado, em fevereiro, a região do Pampa, a região de Bagé, Dom Pedrito, ali que fica naquele entorno, e a gente viu que o impacto de fato da seca na região, ele não só afetava a agricultura, mas, por exemplo, a produção de leite lá no estado. Muitos pequenos produtores acabaram simplesmente não tendo mais com o que comercializar. Ali também teve um impacto bastante significativo. Isso não deve se repetir agora, porque a chuva está caindo lá naquela região, né? Não, é perfeito. A gente tem a questão que Leandro, você bem abordou, né? A questão do leite. Então, antes a gente tinha um problema da estiagem, que você tinha uma baixa oferta de pastagem, os agricultores que tinham que continuar produzindo, eles acabavam aumentando o custo de produção, pela questão de ração e tal, já que você não tinha alimentação. E nesse ano que passou, a gente teve um problema que foi a questão do preço do leite, né? Então, um baixo preço, aí criando um grande problema, dado que o Rio Grande do Sul é um produtor, e ele consome mais ou menos a metade, um pouco mais do leite que é produzido, né? Então, tu tinha uma oferta maior, preço caindo, né? Então, quando começou a melhorar em relação a isso que você falou da oferta de pastagem, consequentemente, teoricamente, tu reduziria custos, também reduziu os preços dos produtos do leite, né? Então, também foi um ano também muito ruim e continua sendo para a cadeia do leite, né? Para a cadeia do leite, justamente para esses pequenos e médios produtores, principalmente, né? Que tem um volume menor, que não tem escala, né?
O governo prometeu ajudar aí, mas essas ações que o governo, enfim, colocou em prática não são, na verdade, suficientes para atender, de fato, a demanda e recuperar a capacidade econômica dos produtores, que está bastante afetados. Muitos deles, inclusive, estão aí negativados, não conseguem ter acesso a crédito, você sabe disso. Então, é preciso tomar alguma providência para que esse produtor ele retorne com força para a atividade, porque muitas vezes aquela vaquinha ali acaba sustentando a própria família, né, Célio? Célio, muito obrigado pela gentileza da entrevista. Foi um prazer ter te recebido aqui. A gente volta a falar em outras oportunidades para saber como está a produção aí no Rio Grande do Sul, estado tão importante aí na agricultura brasileira. Saúde e paz para você, viu? Obrigado, Leandro. Parabéns pelo programa de sempre e nos colocamos à disposição aí para outros momentos. Muito obrigado, um abraço a todos. Nós que agradecemos.